Salve, tutto bene con voi? Oggi parleremo delle preposizioni articolate e Made in Italy. Mas Naline, não é uma aula de italiano, o que você está falando aí? Made in Italy. Se vocês não sabem, os italianos adoram uma expressãozinha em inglês, né? E Made in Italy é como eles usam, né, o feito na Itália. Então, Made in Italy, porque nós vamos falar um pouco sobre algumas marcas famosas na Itália, que talvez vocês não saibam que sejam italianas. Se sabem, belezura, mas se não souberem, vão descobrir hoje. Não vou falar de todas, óbvio, porque né, tem muitas marcas italianas, mas vamos falar de algumas mais peculiares. Preposizioni articolate, né? Preposições articuladas. Então, se você ainda não assistiu, se você, tanto faz. Se vocês não assistiram ainda a aula sobre preposizioni semplici, para esse vídeo, vai lá assistir, depois volta aqui. Ou assiste aqui e vai correndo lá assistir o outro. Por quê? Porque vocês precisam saber usar as preposições simples para poder usar as articuladas. Nada mais óbvio. Por quê? Porque as articuladas partem das simples, certo? Então a gente vai ver como que se formam as articuladas, mas vocês vão ver que metade da preposição articulada é uma preposição simples e a outra parte é artigo. Então vocês precisam de saber duas coisas: saber usar artigo em italiano e saber usar preposição simples em italiano para poder somar e fazer a preposição articulada. Então, não assistiu a aula de artigo, não assistiu a aula de preposição simples? Vai assistir, ou antes de ver essa aqui, ou logo depois de ver essa daqui. Não fiquem sem assistir, senão vocês vão passar essa aula que vão pensar, não entendi nada. Mas aí a culpa não é minha, porque vocês não assistiram todas as aulas. Io mi chiamo Naline, sono la vostra professoressa di italiano, benvenuta e benvenuto. E andiamo. Qui ho preso né, alcuni testi di questo sito né, chiamato italiano per stranieri.losher.it, ok? Então eu peguei alguns textos que são de atividades para fazer em aula, né, de atividades didáticas, para nós vermos aqui. Então eu coloquei ali a referência, se vocês quiserem depois ir no site conferir, mas esse texto não é original meu, os diálogos que eu trago nas outras aulas sempre são originais meus, mas esses textos com informações eu trouxe desse site, então por isso eu coloquei ali a referência para vocês, né, não acharem que eu tô roubando nada de ninguém e para vocês também poderem conferir mais materiais nesse site, bem legal. Então, Barilla, leggiamo il testo, dopo vediamo. Pietro Barilla fonda l'azienda nel 1877 e apre a Parma un forno per la cottura del pane ed un piccolo laboratorio per lavorazione della pasta. Dal 1952 l'azienda si dedica solo alla produzione della pasta all'uovo e di semola. Então, Pietro Barilla é esse simpático senhor que funda a empresa que todo mundo ou conhece ou deveria conhecer, que é a empresa né, de massas. Quem nunca ouviu falar della pasta Barilla, né? Então, a massa Barilla é desse simpático senhor aqui que fundou ela em 1877. Bem, caramba, né? Super antiga. O que mais que ele fez? Então, ele aqui conta um pouquinho da história, né? Que ele abriu em Parma um forno para fazer o cozimento do pão e também um piccolo laboratório para trabalhar a massa, para melhorar, né? Ele começou ali a fazer um laboratório de massa para melhorar a massa, para ver quais ingredientes davam melhor, como é que funcionava a produção de cada tipo de massa, porque vocês sabem que na Itália tem uma camaçada de massa, né? Uma camaçada de tipo de massa. E né, em 1952 ele abre então a empresa né, que se dedica só à produção de massa à base de ovo e de sêmola, certo? Un altro marchio italiano, Fiat. La storia della Fiat, acronimo di Fabbrica Italiana Automobili Torino, inizia nel 1899 e si identifica con la storia dell'economia e dello sviluppo industriale italiano. Então, né, lá em 1899, a empresa da Fiat, que é italiana, se vocês não sabem, que significa Fábrica Italiana de Automóveis Torino, começa né, com o desenvolvimento da economia e o desenvolvimento industrial italiano. Né, eles abrem essa empresa e desde então a Fiat é uma das marcas né, mais compradas no mundo todo.
e muito conhecida, óbvio, né? Então, pense, 1899 também é uma tiazona, né? Ou uma senhorinha já. A Fiat é já uma senhorinha, eu diria, e não uma tiazona. É uma senhorinha ali que tá firme e forte e, enfim, eles aproveitaram, né, o desenvolvimento da economia e abriram uma fábrica que deu super certo, né? Giovanni Agnelli, insieme ad alcuni uomini d'affari torinesi, prova a realizzare un prototipo di automobile a Torino. In quegli anni Torino è una città attenta alle novità, innovativa e creativa, soprattutto nel campo dell'industria. Então, né, Giovanni Agnelli, junto com alguns outros empresários, né, uomini d'affari ou di affari, são empresários, né, homens de negócios. De Torino, né, tentam fazer um protótipo de automóvel. E aí eles, né, a Torino é ali uma região muito industrial da Itália, né, então eles estavam sempre ali catando, como eu posso dizer, novidades, inovações, né, e eles viram que se eles fossem pro lado dos automóveis ia dar certo e, né, deu super certo, super valeu a pena a investida. Le automobili Fiat diventano subito un prodotto di lusso sul mercato, non solo italiano ma anche internazionale. A gente sabe, né, que a Fiat tem, como que eu posso dizer, categorias de carros, né? Tem carros mais econômicos, mais dia a dia, e tem os carros top de luxo, né? Então, ela se torna uma marca de luxo no mercado não só italiano, mas também internacional. E claro que, né, tem os também, se a gente pensar que quando foi fundado, não era todo mundo que tinha carro, né? Óbvio que era uma coisa de luxo, principalmente antigamente, porque não era todo mundo que ia ter um carro. Mesmo que não fosse assim, sei lá, uma Ferrari, uma Lamborghini, né? Era mais capenga dos carros, ele era um carro de luxo. Não quero desenhar, pelo amor de Deus, alguém da Fiat não me escute agora. Mas eu estou dizendo no sentido de que antigamente, lá em 1899, quem comprava um carro era o top, né? Não era uma pessoa assim, pobre, uma pessoa que não tinha dinheiro para comprar um carro. Ter um carro era artigo de luxo. Óbvio que hoje em dia é artigo de luxo ainda, mas não tanto, né? Ter um carro hoje em dia não significa isso. Pode comprar um carro econômico, um carro mais do cotidiano, não consigo encontrar a palavra para descrever um carro mais barato, né? Então, não ser considerado um artigo de luxo. Hoje em dia eu acho que ter um carro é muito mais necessidade do que artigo de luxo, né? Dependendo de onde a pessoa mora, tem que ir pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Ter um carro é muito mais conveniente, mas antigamente, logo que começaram a produzir, lógico, né, que produzir um carro, né, as pessoas que tinham dinheiro para comprar eram as mais ricaças. Então, por isso que se tornou um artigo de luxo naquela época. Hoje em dia, óbvio que tem marcas muito mais, não desdenhando a Fiat, mas, né, por exemplo, se a gente pensar na Ferrari, Lamborghini, né, são marcas que os carros são, né, mas não que a Fiat não tenha. Agora, eu não sou muito boa com carros e eu não tô me lembrando de nenhuma marca de carro da Fiat que seja topzão, assim, caro pra caramba. Então, se vocês lembrarem, comentem aqui falem aqui nos comentários, que daí depois eu descubro quando vocês comentarem. Mas enfim, a gente tá vendo a marca, a gente não tá vendo os carros, beleza? Campari, ó, os pinguços de plantão, não, brincadeira. Gaspari Campari fonda l'azienda nel 1860 a Milano, ma è Davide, uno dei suoi 5 figli, a trasformá-la in una delle più note aziende all'estero. Então, né, o Gaspari Campari, ou Campari, não sei, mas em italiano seria Gaspari Campari, né, quem funda em 1860, pensem que antigas essas empresas, 1860 em Milão, a empresa, né, de bebidas alcoólicas, mas é um dos seus 5 filhos, o Davide, que transforma ela em uma empresa notada no exterior, né? All'estero, no exterior. Então é o filho que dá um empurrãozão lá para a empresa ficar famosona no exterior, né? Davide investe molto sulla comunicazione e chiede a diversi artisti famosi di realizzare molti manifesti pubblicitari.
Ad esempio, Fortunato De Pero progetta nel 1928 l'originale bottiglietta della Campari Soda e Bruno Munari disegna nel 1964 il famoso manifesto. Então, ele investe muito na comunicação, né? E pede para pessoas famosas fazerem projetar o formato da garrafa, o formato do logotipo, né, da letra da marca. Se a gente fala Campari, vem direto o logo da empresa, né, o logo da marca ali, a fonte, né, a cor que é, formato da garrafa, quadradinha, acho que é quadradinha, enfim. Tudo isso, né, são coisas que marcam o produto, né, criar uma coisa que todo mundo se lembre depois, que nem Fiat, a gente quando fala Fiat, a gente lembra direto do logo da Fiat que vem nos carros, né? Mesma coisa Barilla, quando tu fala Barilla, tu lembra direitinho assim, escrito Barilla na embalagem da massa, né? Então esses logos, que são chamados ali, né, manifesto, são muito importantes para marcar e, né, deixar registrada a empresa na mente de todos os consumidores. Então eles, nesses anos aqui, 1928, 1964 eles criam esses logos, em 1964 eles criam esse que a gente conhece hoje. Certo? Opa! Tornando un po'... qua. Qua. Perché sempre devo conferire se è o se non è lì. Qui ho messo, né, evidenziato alcune preposizioni, tipo nel, del, della, dal, alla, della, all'uovo, della, nel, del, dello, mamma mia. Mas, o que eu quero mostrar para vocês? Uma coisa em específico, tá? Ou duas, talvez. Duas preposições bem específicas que são bem fáceis de decorar. Quando nós estamos falando de ano, no ano tal, a gente vai usar sempre a preposição nel. Ó, nel 1872, já vamos ver esse dado. Nel 1899, nel 1860, nel 1928, nel 1964. Então, vocês já sabem, né, que nel, com ano, é o que a gente vai usar. Ah, mas ali tem um dal 1952. Aqui, se vocês estudaram as preposições simples na aula que nós já tivemos sobre preposições simples, vocês sabem que o da significa a partir de, né? Então, dal 1952. Aqui não quer dizer que foi só naquele ano, foi a partir daquele ano em diante, né? O nel significa que foi naquele ano. E ponto, acabou. Mas o dal 1952 significa que a partir desse ano a empresa se dedicou à produção que ela faz, certo? E as outras vocês precisam saber quando usar, né? Quando que eu uso de, quando que eu uso in, su, né? Sobre a comunicação, da Campari Soda. Aqui é uma das mais notadas empresas, né? É um dos seus 5 filhos. Então, aqui eu trouxe uma tabela para vocês verem como que a gente faz para formar a preposição articulada. Eu confesso assim, eu não gosto muito de preposições articuladas, não gosto muito de ensinar, mas eu acho uma delícia essa tabela. Por quê? É matemática pura, matemática puríssima e somente. Aqui na vertical, na horizontal, vamos ver primeiro na horizontal nós temos os artigos determinativos, beleza? Il, lo, ele apóstrofo, lá, i, li, le. Vocês já sabem como que usa cada um? Sim, prof, sei todos, belezura. Então, vocês vão pegar esses artigos determinativos e vão somar com as preposições simples. Sabem usar de, a, da, in, com, su, per, tra, fra? Sabem usar? Belezura? Então, vocês somam de com il, del, a com il, al, da com il, dal, in com il, nel, su com il, sul.
Vocês vão ver, mas tá faltando as outras. Eu botei aqui embaixo. Con, per, tra e fra, a gente não junta, a gente deixa separado. Eu falo con, il, per, il, tra, il, fra, il, con, la, per, la, e assim por diante. Tá? Então aqui na tabela tem só as que a gente junta. As que estão separadas, que são essas 4 ali embaixo, não precisa saber como que junta, mas precisa saber quando que vai usar o artigo, quando que vai usar a preposição para usar elas certinho. Combinados? Então, vejam que meio que mantém uma lógica, né? Os que mais mudam é o de, que vira de, né? Del, dello, del, della, dei, dele, dele. E o in, que vira ne. Nel, nello, nel, nela, nei, nele, nele. Os outros a gente meio que soma e corta um ali, né? Por exemplo, a com il, a gente faz al e não ail, né? A gente corta o i fora. E na verdade só nesse, o resto a gente só junta. Vejam que quando a gente junta e começa com os artigos que começam com consoante, lo, L apóstrofe, lá, li, le, a gente duplica o li não. A gente duplica o L, né? Dello, del com doppia L, apóstrofo, della, delle, o dele a gente não duplica, certo? Então vejam que a gente duplica o L, mas só quando vem uma vogal depois. Por exemplo, dello, né? Vem o O, ou um apóstrofo, del, com doppia L, apóstrofo. Então cuidem que tem essas duplicações de letra, né? E é isso. Bom, eu não vou explicar como usar as preposições articuladas, porque para usar as preposições articuladas, vocês precisam saber quando usar qual artigo. Se é masculino ou feminino, se é plural ou singular, eu vou usar, começa com consoante, começa com vogal, começa com PN, com PS, C, não sei o que. Eu vou usar tal artigo. Tá, já sei qual é o artigo que eu uso com essa palavra que vem depois. E agora, qual é a preposição que eu vou usar com ele? Eu vou usar de, eu vou usar a, vou usar da, vou usar com. E aí eu somo, né? Então, vamos olhar aqui uma delas. Por exemplo, o ano. Ano é uma coisa masculina, né? É o ano tal. Il 1928. E aí eu vou dizer que in, né? Nesse ano ali, no ano tal. Com o ano a gente usa in. Então, a gente junta nel. L'originale è bottiglietta della Campari Soda. Campari Soda é lá, né? La Campari Soda é a bebida. A gente pensa na bebida aqui, né? A botilha não, olha só que horror. A garrafa dessa bebida. Então, a garrafa di, né? La bottiglia di. La bottiglia di, quando pertence, né? O di a gente viu na aula de preposições simples, que também usa quando pertence a alguém, tipo la casa di Maria, la bottiglia di Campari Soda, né? Por que a gente usa o articulado? Por que eu não posso dizer la bottiglietta di Campari Soda? Porque as articuladas, as preposições articuladas, a gente usa quando a gente vai especificar um pouco mais. Por exemplo, eu posso dizer la bottiglietta di Campari. Ok. Mas se é la bottiglietta di Campari Soda, que é uma mais específica, eu estou especificando qual é a bebida daquela marca, aí eu preciso botar articulado. Em geral, as preposições articuladas vêm com quando a gente está especificando. Tipo, io vado in chiesa. Io vado nella chiesa Santa Maria Maggiore. Estou especificando. Então, eu vado in chiesa, qualquer igreja. Vado nella chiesa Santa Maria Maggiore, estou especificando qual é a igreja que eu estou indo, né? Então, quando a gente especifica, é quando a gente vai usar a preposição articulada. É sempre assim? Lógico que não. Se não fosse assim, vocês já nem, né? Vocês não sabem que é sempre assim? Não existe em italiano, né? Aprendam agora. Os meus alunos perguntam, prof, mas é sempre assim? Óbvio que não. Tem a regra, e para que tenha a regra, a gente tem o quê? As exceções. E é tudo assim na vida. E no italiano não é diferente. Então, né, sul mercato, não solo italiano. Então, aqui, um produto de luxo sul mercato. Se eu dissesse sul mercato, va bene?
mas eu tô especificando que não é só o italiano, mas também o internacional. Então, né, especifiquei de novo que é não só o mercado italiano, mas também o mercado internacional, sul mercato, certo? Attento a che cosa? Attenta a me, tipo, alla mia mamma è attenta a me, ok. Ma la mia mamma, la città attenta alle novità inovative e creative soprattutto. Então, aqui está especificando que é atentas nas novidades, então a gente precisa, é que nem em português, né, a gente pode dizer algumas coisas a gente diz em, outras coisas a gente diz nas, nos, umas coisas a gente diz de, outras coisas a gente diz dos, das, mesma coisa. Em português a gente também articula as preposições, né, quando precisa. Em italiano também. Claro que a gente tem que cuidar da regência do verbo, se a preposição... eu sempre uso que nem em português o de. Não, às vezes vocês vão ver que usa a preposição in, às vezes a preposição a. Depende da regência do verbo, depende, né, de algumas coisas na frase. E aí vocês precisam estudar as preposições simples e os artigos para articular as preposições articuladas. E aí depois é só olhar na tabela e somar tudo. Eu adoro essa tabela. Eu acho muito legal porque tu vai ver que vocês vão ver que seguem uma lógica ali, né? É meio que tudo meio igual, é só juntar um com o outro e duplicar o L quando necessário, certo? Preposições articuladas, óbvio que são muito mais difíceis do que isso, né? É um mundo gigantesco de explicações, um mundo gigantesco de regras, mas as regras todas estão muito mais nas simples do que nas articuladas. Se vocês forem ver a aula das preposições simples, lá tem algumas regras, as mais usuais que eu passei para vocês. E aqui, né, vocês retomam só algumas delas, articulam, né, enfim. Mas vocês precisam ter uma boa base de preposição simples para ir para as articuladas, certo? Aqui eu separei algumas pouquíssimas frases úteis que vocês podem usar quando vocês estiverem na Itália, né? Sono del Brasile ou vengo dal Brasile, né? Lembram que lá quando eu falei na aula de apresentação, né, como apresentar-se, eu detto, sono, não se diz sono di Brasile, mas sono del Brasile, vengo dal Brasile. Chegamos aqui, é na preposição articulada, né? Eu digo em geral, sono di, vengo da. Mas, dependendo do país, a gente precisa articular. Alguns sim, alguns não. Aí isso a gente aprende com o uso. Sono del Brasile, vengo dal Brasile. Sono nato nel 1991 ou sono nata nel 1991, né? Nata perché sono una donna. Sono nata nel 1991. Arrivo con l'aereo delle 12. Arrivo con il treno delle 12. Parto con l'aereo delle 12. Parto con il treno delle 12. Vejam que arrivo ou parto é con. E o con, lembrem, a gente não junta, não articula, então é con l'aereo, con il treno, con l'autobus, con mia amica, não importa. Ou con la ragazza parará. Então, né, a gente vê ali que o con não articula, tá? Não articula no sentido de não gruda, não junta. Que nem o dele, o nel, o dal, o del. Certo? Eu sei que é uma aula bem pesada. Preposições não é uma coisa fácil, mas eu acho que é muito mais o uso do que o decorar regras, sabe? Eu acho que é muito mais vocês lerem textos, ouvirem músicas, assistirem filmes, tudo em italiano, óbvio, pra saber muito mais o uso dessas preposições do que ficar decorando regra. Até porque quando vocês estiverem na Itália falando, vocês não vão ficar pensando, ai meu Deus, agora eu tô indo, tô voltando, e aí eu tenho que é cidade, então eu uso a, não é país, então eu vou ter que usar o in. Na hora vocês não vão poder ter tempo vocês não vão ter tempo de pensar em tudo isso. Então eu acho que é muito mais saber assim, saber que é nele, ano é nele. Então, sono nata nele. Decorar algumas frases chaves, assim, que nem essas que eu passo assim pra vocês, pra saber o uso daquela preposição ali. E aí troca uma coisa que a outra, né? Sono della Espanha, e aí vocês já veem, né? Sono della Espanha, del Nord, né? Eu sono vengo da Portugal, né? Então vocês vão trocando ali país, alguma coisa em o ano, o meio de transporte, a hora, mas algumas frases já tem frases prontas para usar, que eu acho que é assim mais fácil de decorar a preposição articulada, certo? Bem,
bons estudos. É que falo sem respirar às vezes. Bons estudos. Se ficou alguma dúvida, se vocês leram alguma coisa, olharam lá uma preposição articulada, não sabem por que é aquela lá e não outra, podem me mandar um direct, uma mensagem no meu Instagram, Italiano a Tutti, que eu terei prazer em ver isso com vocês, explicar melhor alguma coisa que vocês tenham dúvida, que vocês leram, que vocês ouviram, que vocês assistiram e não entenderam. Certo? Buon studio e ci vediamo nella prossima lezione.